partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional Terapia Alternativa. Temas: dialogando. Informes: você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, amigos do Sete Função e das plataformas digitais. Eu sou o Wagner Leite, vou com vocês até às 16 horas, trazendo muitas informações, muita coisa boa para o nosso programa de hoje. E eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o nosso grande amigo Alan Ribeiro, para dar seu cordial boa tarde. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos os ouvintes e internautas. Olha, hoje o programa ele vai falar sobre um assunto muito importante. Você, meu amigo internauta que está ouvindo, é muito importante você prestar atenção, você ficar ligado, você ficar em casa e ouvindo a rádio que é louca por você, porque está entrando no ar o programa Espaço da Diferença, um programa que dá o nocaute na concorrência. Preste atenção no programa de hoje, porque eu tenho certeza que esse programa vai ter uma importância muito grande. Então, preste atenção em tudo que vai ser feito nesse programa e participe pelas plataformas digitais e convide as pessoas para assistir, né? Chame os seus amigos e familiares para assistir, para ouvir, né, o programa de hoje. Bom, e de acordo com o nosso programa, né, vamos para os informes. Informes, se ligue. Bom, o informe de hoje... Bom, o primeiro informe do dia é com você, Wellington Antenado. Boa tarde aos internautas e obrigado, Wagner. De nada. Vou falar sobre como estão os cinemas no mundo inteiro por conta da pandemia. Ao longo da última semana, alguns cinemas ao redor do mundo voltaram a abrir as portas, ou estão perto de reabrir após passarem semanas fechados em virtude da pandemia de Covid-19. É o caso em estados norte-americanos, como Texas, a Geórgia, e em países como a República Tcheca, onde as salas de exibição poderão funcionar a partir do próximo dia 11 de abril. Ainda é um movimento lento e delicado, e especialmente porque há a possibilidade de os cinemas terem de fechar novamente, como aconteceu na China, após o país registrar uma segunda onda de infecções. As novas medidas adotadas pelos cinemas, no entanto, indicam como nossa relação com as telonas vai ser diferente nos próximos meses. Algumas das medidas tomadas pelos cinemas que estão reabrindo e podem servir de exemplo ao Brasil, quando os cinemas retornarem às atividades por aqui. Sem pipoca na República Tcheca, sendo proibido o consumo de alimentos e bebidas nos cinemas. Ou seja, por lá a pipoca e o refrigerante para acompanhar e um filminho só em casa mesmo. Máscara e higiene reforçada no Texas, estimulando os negócios que estão voltando a adotar o uso de máscaras. E a prática já tem sido adotada por alguns cinemas. Os exibidores que retornaram também estão reduzindo possíveis pontos de contato físicos entre consumidores e funcionários e eliminando transações em dinheiro. Analistas também apontam que as medidas de limpeza terão de ser reforçadas, o que poderá aumentar os custos para os exibidores e, consequentemente, para os espectadores. Medição da temperatura no Texas e afirmou que os cinemas terão um esquema de segurança semelhante a de um aeroporto,
exemplo, funcionários perguntarão aos clientes se eles já tiveram contato com alguém que apresentou sintomas de gripe 14 dias anteriores, e as temperaturas dos frequentadores serão medidas com um termômetro infravermelho. Quem estiver com febre de 38 graus ou acima será reembolsado e impedido de entrar na sessão. A aglomeração, nem pensar. No Texas, as salas já podem operar em 25% da sua capacidade, com respeito ao distanciamento entre poltronas. E a sede da CBS, os negócios poderão passar a receber até 50% dos clientes, caso o Estado apresente melhora nos números de casos de Covid-19. Esse foi meu informe hoje. Muito obrigado, Anne. Próximo. Bom, e agora vamos agora para o informe esportivo com ela, Rafaela da Costa. É com você, Rafaela. Boa tarde a todos e todas. Campeonato Carioca 2021. Resultados: Madureira 1, Bangu 0, Vasco 3, Macaé 1, Botafogo 0, Flamengo 2, Nova Iguaçu 0-0 com Portuguesa, Fluminense 2, Volta Redonda 3, Bangu 0-0 com Resende, Vasco e Madureira 2-2, Boa Vista e Flamengo 1-1, Portuguesa e Macaé 3-0, Nova Iguaçu e Botafogo 1-2, 1 pro Nova Iguaçu, 2 pro Botafogo, Fluminense 1, Vasco 1, Macaé 1, Nova Iguaçu 3, Botafogo 1-1 com Madureira, Flamengo 3, Bangu 0, Resende 0, Portuguesa 1. Volta Redonda 3, Boa Vista 1, Botafogo 1, Portuguesa 1, Resende 1, Boa Vista 4, Vasco da Gama 4, Bangu 2, Macaé 0, Fluminense 4, Volta Redonda 3, Nova Iguaçu 2, Madureira 1 e Flamengo 5. Jogos a confirmar: sábado 10 de abril, Madureira, Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo, Fluminense, Nova Iguaçu, Macaé, Resende, Portuguesa e Bangu. 14 de abril, quarta-feira, a confirmar: Flamengo e Vasco da Gama. Classificação: Flamengo 19 pontos, Volta Redonda 19 pontos, terceiro lugar Portuguesa 14 pontos, quarto lugar Fluminense 13 pontos, quinto lugar Botafogo 11 pontos, sexto lugar Madureira 11 pontos, sétimo lugar Vasco 10 pontos, oitavo lugar Nova Iguaçu 9 pontos, nono lugar Boa Vista 9 pontos, décimo lugar Resende 8 pontos, 11º lugar Bangu 5 pontos, 12º lugar Macaé 1 ponto. Continuando os informes, eu vou falar sobre Trilhando na Rede. Trilhando na Rede essa semana não vai ter, e quando tiver o Trilhando na Rede 2, nós informaremos a vocês, ouvintes. Bom, muito obrigado, Rafaela Costa. Nós vamos agora para mais um informe. O que mudou no super feriado no comércio? Com o Wellington Antenado. É com você, Wellington Antenado. Obrigado, Alan. Boa tarde aos internautas. O estado do Rio de Janeiro está tendo super feriado de 10 dias, que começou na sexta-feira, 26, e vai até o domingo de Páscoa, 4. Na última sexta-feira, Eduardo Paes afirmou que baixaria regras ainda mais rígidas, independentemente de um acordo com Castro. A maior parte das medidas municipais, como o funcionamento de bares e restaurantes, se sobrepõe às normas do Estado. Bares e restaurantes com metade da capacidade de entrada de clientes, até às 21 horas, fechamento até 23 horas, proibido vender bebida alcoólica para clientes em pé e permitir servir em mesas de até 4 pessoas. Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e bancas de revistas. Shoppings e centros comerciais devem funcionar com 40% da capacidade, das 12 às 20 horas. As lojas em gerais podem abrir entre 8 e 17 horas. O setor de serviço pode atender das 12 horas às 20 horas. As feiras livres poderão funcionar a critério de cada município. Indústrias seguem as regras dos feriados. Praias permanecerão fechadas. Clubes e parques também serão fechados. Continua proibida a permanência em espaços públicos entre 23 horas e 5 horas.
Segundo pesquisa, a maioria da população concorda com medidas adotadas por governadores e proibidos conter o avanço da doença do coronavírus, que está no Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Aumenta as restrições. Datafolha divulga nesta quinta-feira, o levantamento mostra que 71% apoia medidas de diminuição de horário de funcionamento do comércio e que 59% acha que nesse momento é mais importante deixar as pessoas em casa, mesmo que isso prejudique a economia. Eduardo Paes decide que teremos flexibilização a partir dessa sexta-feira, dia 9, de acordo com a Prefeitura, porque houve uma estabilidade no número de pessoas que procuram unidades de saúde do município. A partir desta sexta é que outros estabelecimentos, como comércio, clubes, bares e restaurantes e outros, serão autorizados a reabrir. Praias, parques, cachoeiras, entre outras, continuarão proibidas. Esse foi meu informe. Bom, muito obrigado, Wellington, pelo seu informe. Isso é muito importante, né? Saber que tem coisa que não pode, tem coisa que pode, né? Obrigado, Wagner. Bom, tem mais um informe? Sim, Páscoa. O que funcionou ou não nesse feriado? Quem vai dar esse informe é a Alessandra. É com você, Alessandra. O que abriu e fechou no feriado de Páscoa? Abriu shoppings, mercado, hospital, transportes funcionaram. Fechou Procon, Correio, comércio facultativo. Bancos fecharam. Nós vamos agora para o informe do Auxílio Carioca. A Rafaela da Costa ela vai falar sobre como deve funcionar o Auxílio Carioca. Manda ver, Rafaela. É com você. Auxílio Carioca garantirá a distribuição de cerca de 100 milhões para quem está sendo afetado pela pandemia. Os benefícios foram concedidos a cerca de 14% da população carioca em março, destinado às famílias mais pobres da capital. Quem tem direito? Ambulantes cadastrados que trabalham nas praias ou nas ruas. Famílias que fazem parte do Cade Único e não recebem outros programas sociais. Como saber se tem direito? Acessando o site homem.carioca.rio, Auxílio Carioca, digite o CPF e verifique se está apto a receber o Auxílio Carioca 2021. Bom, muito obrigado, Rafael. Tem mais informe, Alan? Muito bem. São dois informes, assim, muito sérios. Vamos falar agora sobre a morte do pai do cantor e apresentador Yudi Tamashiro, Nelson Tamashiro, o pai do cantor e apresentador Yudi Tamashiro, de 56 anos, morreu na última quarta-feira, dia 31 de março, por conta da Covid-19. A notícia, por Yudi, filho do cantor e apresentador, que compartilhou um comunicado em suas redes sociais junto com uma mensagem ao pai. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Te amo, meu jornalista. Te amo, meu pai, Nelson Kimitsu Tamashiro. No último dia 15 de março, Yudi Tamashiro, o cantor e apresentador, avisou aos fãs que o pai havia sido internado por conta da doença e pediu orações. Durante uma transferência hospitalar, Nelson sofreu um infarto. Na última segunda-feira, dia 29 de março, Yudi voltou a pedir orações ao relator. O estado de saúde do pai era grave. A mãe de Yudi, Tânia Tamashiro, também chegou a ser internada por conta da Covid-19 e teve hospitalar no domingo, dia 28. Nossas condolências ao cantor Yudi Tamashiro e a todos os amigos e familiares de Nelson Tamashiro. E uma outra notícia muito triste que eu quero dizer a vocês é a morte do cantor Agnaldo Timóteo. A morte do cantor Agnaldo Timóteo é por conta da Covid-19. Agnaldo Timóteo nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 16 de outubro de 1936 e morreu no Rio de Janeiro no dia 3 de abril. E por fim, no dia 3 de abril de 2021, após 17 dias internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Casa São Bernardo, morreu aos 84 anos por complicações decorrentes da Covid-19. Nossas homenagens ao cantor Agnaldo Timóteo e nossas condolências aos familiares do cantor e compositor Agnaldo Timóteo. Bom, então vamos agora para o nosso Você Pode. Você pode!
E agora vamos para Você o pode episódio. falar sobre a Lei Romeu-Mion. Vou falar sobre essa lei. Bom, ouvintes e internautas, essa semana Você Pode vai falar sobre a Lei Romeu-Mion. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que institui a Carteira Nacional do Autista. A norma recebeu o nome de Romeu-Mion, que tem transtorno do espectro autista. Romeu-Mion, como se vocês não sabem, é filho do apresentador de televisão Marcos Mion. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.977, de 2020, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, chamado CIPTEA. A norma recebeu o nome de Lei Romeu-Mion, em referência ao filho do apresentador Marcos Mion, que tem transtorno do espectro autista. A sanção foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A carteira será expedida pelos órgãos estaduais, distritais e municipais que executam a Política Nacional de Transtorno dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A família deve apresentar um requerimento acompanhado de relatório médico com a indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. O requerimento deve constar nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade, número de CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial e telefone, além da foto 3x4, assinatura ou impressão digital do interessado. A lei também exige nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador. A CIPTEA terá validade de 5 anos, mas a família deve manter atualizados os dados cadastrais do identificado. Sempre que a carteira for renovada, um número de identificação deve ser mantido para permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional. A lei recomenda que os órgãos responsáveis pela emissão de documentos de identidade incluam nas cédulas informações sobre o transtorno do espectro autista. Se o interessado for imigrante detentor do visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteirico ou solicitante de refúgio, deve apresentar a cédula de identidade de estrangeiro, a carteira de registro nacional migratório ou documento provisório de registro nacional migratório. A nova norma também altera a lei da gratuidade dos atos de cidadania, para prever que a emissão do CPTE é gratuita, assim como já ocorre documentos como título de eleitor, dentre outras. Então, gente, falando sobre a Lei Romeu-Mion, essa lei ela foi criada, né, em alusão ao filho, né, do apresentador de televisão Marcos Mion. Essa lei ela é muito importante e assim dá muitos direitos, né, sobre os direitos das pessoas que têm autismo, né? E aqui diz mais. De acordo com a lei, a carteira poderá ser emitida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional da Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante requerimento, acompanhado de requerimento médico. A Lei 13.977 de 2020 foi originada pelo PL 2573/2019, da autoria da deputada federal Regiane Dias, aprovado pelo Congresso Nacional em 11 de dezembro passado. Já na tramitação, a proposta ficou conhecida como Romeu-Mion, que é autista e filho de Marcos Mion, o apresentador de televisão, e é um dos principais entusiastas da medida. Bolsonaro anunciou no Twitter a sanção da lei com foto em que aparece ao lado do apresentador e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Outro ponto vetado previa o prazo de 180 dias para que o Poder Executivo, estados e municípios regulamentassem a lei. A presidência entendeu que essa previsão viola o princípio da separação dos poderes. Então essa lei ela é muito importantíssima. Você que é pai, você que é mãe, você que é algum familiar de alguma pessoa que tem autismo na sua casa,
procure saber, procure se interessar, porque é muito importante, eu tenho certeza que vale muito a pena poder ficar por dentro, até para que os direitos das pessoas que têm autismo sejam defendidos. Bom, isso aí, Alan. Muito obrigado pelo Você Pode de hoje. Bom, vamos agora para o nosso Dialogando de hoje. Dialogando. E no nosso Dialogando de hoje, nós temos um prazer enorme de conversar com o nosso... Me ajuda aí, hein, produção, me ajuda aí. Bom, essa semana o entrevistado de hoje é o professor Stefan Oliveira. Ele que é professor na Universidade Federal Fluminense e vai falar sobre o tema Abril Azul, que é o tema que vai ser discutido agora. Boa tarde, professor Stefan Oliveira. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Espaço da Diferença. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos e todas. Como eu disse, é um grande prazer estar aqui, né? Como eu disse no início, agradeço muito o convite feito por vocês. É um grande prazer poder participar do Dialogando aqui. Muito obrigado e fica à vontade para responder todas as perguntas que vão ser feitas agora. Bom, quem vai começar a fazer a primeira pergunta? Existe uma melhora dentro dos vários transtornos do autismo? Se existe uma melhora, Alessandra? Sim, com certeza. A gente tem aí uma série de tratamentos, né, Alessandra, voltados para as pessoas com transtorno de espectro autista, tanto a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, a própria... Hoje em dia tem sido... A atividade física adaptada tem sido muito, muito realizada, com uma efetividade muito grande, assim. Os profissionais de educação física estão trabalhando cada vez mais com as pessoas autistas também, com resultados muito, muito favoráveis. Tem a ecoterapia, as próprias arte-terapias, as oficinas terapêuticas, né, utilizadas nos CAPCIs, né, no Centro de Atenção Psicossocial Infantos Juvenis. Então, uma série de terapias, inclusive no âmbito da educação, a psicopedagogia cada vez mais também está aí dentro do acompanhamento, né, prestado às pessoas com autismo, com, né, resultados muito bons também em termos de potencializar a aprendizagem da criança, da pessoa com autismo. Então, tem possibilidades grandes de melhora, assim, Alessandra. Cada um, obviamente, cada pessoa autista, cada criança autista tem a sua singularidade, tem a sua, né, própria característica, sim, e um tempo de evolução diferente umas das outras, mas, com certeza, todas têm potencial para melhorar, para avançar cada vez mais, para desenvolver suas potencialidades. Boa tarde, professor. Boa tarde, Wellington. Bem-vindo à rádio. Obrigado. Eu gostaria de saber com o senhor o que quer dizer Abril Azul. Bom, Abril Azul diz respeito, né, Wellington, a celebração do dia 2 de abril, é o dia que se celebra, é o dia da conscientização sobre o autismo, né? Então, Abril Azul faz uma alusão justamente a essa data aí de celebração, de conscientização do autismo. E o azul, como todos sabem, é a cor aí que simboliza, né, a causa autista, que simboliza todas as lutas aí ligadas ao autismo. Professor, o autismo tem cura? Cura não é uma palavra que a gente usa, não, né, Wellington? Não é um termo que a gente costuma utilizar, não. A gente fala muito mais em termos de melhora, como a própria Alessandra perguntou, né? De melhora, de desenvolvimento de potencialidades cognitivas, afetivas, sociais, né? Psicomotoras, comunicativas, do que em termos de cura propriamente. A gente não trabalha realmente com essa noção de cura, não. Mas, obviamente, a pessoa com autismo tem a possibilidade, né,
tem a possibilidade de ter uma vida, dependendo do grau do autismo, dependendo das características da pessoa, como eu disse, tem a possibilidade de ter uma vida, né, enfim, como se diz né, no vocabulário da nossa sociedade contemporânea, uma vida produtiva, né? É possível para algumas pessoas com autismo, para outras não. Outras têm limitações mais severas, limitações mais significativas, mas o enfoque deve ser sempre sobre a qualidade de vida, né, Wélio? Sempre trabalho... Eu desenvolvo um projeto na UF, que é um projeto de extensão, que é uma oficina de música, um trabalho, né, voltado para a arte, uma oficina de música com crianças autistas. E o enfoque do nosso projeto é justamente esse, promover o bem-estar da criança e melhorar a qualidade de vida. Então, muito mais do que cura, a gente fala justamente nisso, de melhorar a qualidade de vida, de promover o bem-estar da pessoa autista, da criança autista, desenvolvendo suas potencialidades, obviamente. Vamos lá. Tá bom? Eu tenho uma pergunta a fazer. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como tem sido os dilemas das pessoas com autismo nessa pandemia? Essa pandemia que completou 1 ano aqui no Brasil recentemente. E o que tem acontecido com essas pessoas em geral, que eu digo, crianças, jovens, como você tem visto esse cenário, né? Como você tem visto esse cenário no seu ponto de vista? Sim, é uma pergunta muito boa, Alan. Porque muita gente me pergunta sobre isso, né? Como que está a questão do tratamento das pessoas autistas no contexto da pandemia, né? De 1 ano para cá. E assim, Alan, eu vou te responder pela minha experiência clínica, pelo que eu tenho observado, né, na minha experiência. Tem aqueles casos, né, daqueles pacientes, principalmente, eu trabalho principalmente com crianças e adolescentes, né, então, vira e mexe, eu costumo falar crianças autistas, assim, mas estendendo para as pessoas autistas. Mas as crianças que eu tenho acompanhado, né, via de regra, os adolescentes também, tem aqueles casos que a mãe, o familiar, diz que, né, a criança... Muitas ficaram um tempo sem acompanhamento, muitas estão ainda sem tratamento presencial, sem acompanhamento presencial, na rede pública, outras, né, já estão realizando, já retornaram os tratamentos, mas aquelas que estão sem tratamento, por exemplo, uma parcela delas, eu vejo, os familiares relatam e observam que houve uma piora nos ganhos, muitos ganhos que elas já haviam obtido, assim, em termos de comunicação, de interação social, mas em outras há uma variabilidade muito grande, né, nesse sentido, porque em outros casos há relatos dos próprios familiares, das mães, de melhora da criança. É interessante isso, né? Mesmo sem toda essa gama de tratamentos, né, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, de tratamentos presenciais, algumas das mães relatam essa melhora da criança, e eu atribuo muito ao maior tempo de convívio com a família, por exemplo, maior tempo de convívio em casa com o pai, com a mãe, com os familiares, essa, né, presença, essa proximidade afetiva maior, e muitas vezes o cuidador, né, a mãe, o cuidador ali realizando atividades que alguns profissionais orientam por meio de consultas remotas, né, teleconsultas, por exemplo, chamado treinamento parental, assim, né? Muitas vezes a mãe aplica, o cuidador aplica em casa algumas técnicas dessas terapias, dessas orientações dos profissionais, e mesmo os trabalhos da escola, né, as atividades pedagógicas adaptadas, assim. Então, em muitos casos é interessante isso, porque tem havido piora em alguns casos, mas também tem havido melhora em outros casos. Isso é bem interessante, assim, mostra a complexidade da situação, né, do contexto que a gente está vivenciando, e a própria complexidade do transtorno espectro autista. Há uma ampla variabilidade, né, em termos do desenvolvimento de cada criança. Né? Com toda certeza. É com você, Rafael. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. Qual a diferença do autismo para transtorno de Asperger? Rafaela, muito boa pergunta também. O transtorno de Asperger, né, ou síndrome de Asperger, ele faz parte do autismo.
Na verdade, é um transtorno que pertence aí ao autismo. A síndrome de Asperger ela foi descrita no DSM-4. DSM é o Manual de Classificação e Diagnóstico em Psiquiatria da Associação Psiquiátrica Americana. E a gente está no DSM-5, né? Na quinta edição do DSM. No DSM-4, que foi lançado no início dos anos 90, eles incluíram a síndrome de Asperger, o transtorno de Asperger, dentro do autismo. No DSM-5, que foi lançado em 2013, a edição mais recente, né, do DSM, eles tiraram a síndrome de Asperger do autismo, não tem mais essa nomenclatura, transtorno de Asperger, síndrome de Asperger, mas eles criaram a nomenclatura transtorno do espectro autista, por isso que hoje em dia a gente fala em espectro autista, categorizadas como síndrome de Asperger no DSM-4, eles incluíram no nível 1, que é o grau mais leve de autismo, a forma mais leve, uma das formas mais leves de autismo, incluíram no nível 1 do DSM-5, entendeu? Sob a nomenclatura de transtorno do espectro autista, de TEA. Então não tem mais a nomenclatura, mas as pessoas que tinham a síndrome de Asperger do DSM-4 continuam categorizadas dentro do autismo, do espectro autista, no DSM-5, no nível 1. Bom, eu tenho uma pergunta. Eu tenho meu tio tem um amigo lá em São Paulo, tem um filho autista e ele não fala absolutamente nada. Tem casos assim que o autista não fala. E esses casos são reversíveis? Tem como reverter a fala da pessoa? Tem como a pessoa voltar a falar? É uma criança praticamente. É uma criança assim, de 10 a poucos anos. Tá. É uma pergunta muito boa também, né, Nela? Todos vocês aí com perguntas muito, muito importantes, né? Bom, tem uma grande variabilidade também, tá, Alan? Como eu tenho falado aqui, né? Acho que a diferença é o que marca, assim, né? A diferença é o que marca, né? O espectro autista e a todos nós, a singularidade. Acho que a gente tem sempre que enfatizar a diferença, porque eu estou falando isso, né? Todos, né, os autistas estão categorizados dentro de um mesmo diagnóstico, né? Dentro de uma mesma nomenclatura diagnóstica, mas não quer dizer que todos sejam iguais, né? Então, obviamente, né, todos são diferentes uns dos outros, mas tem algumas características comuns que fazem com que eles sejam diagnosticados numa mesma categoria, no mesmo diagnóstico. Por isso essa ênfase na diferença. Então tem uma grande variabilidade, Alana, com relação ao desenvolvimento, né, de cada criança. Tem crianças não verbais, né, que não falam, que crianças muito pequenas, às vezes, 3 aninhos, 4 aninhos, né, com tratamento, com uma estimulação adequada, começam a desenvolver a fala com o tempo. Começam primeiro a falar algumas palavras, a pronunciar algumas palavras, depois frases, e até mesmo a dialogar em um tempo, né, posterior assim, a desenvolver o diálogo. Outras crianças desenvolvem apenas uma fala, por exemplo, de solicitar o que ela deseja, solicitar ou por palavras isoladas, água, né, pão, ou por meio de uma frase, solicitando o que ela quer. E outras crianças, Alan, elas não são não verbais e não desenvolvem a fala, não desenvolvem a comunicação verbal, permanecem não verbais ou minimamente verbais, que é uma nomenclatura que tem sido utilizada também, aquelas pessoas autistas que falam aí, tem um vocabulário em torno de 40, 50 palavras, falam palavras isoladas, né, minimamente verbais. Então, algumas realmente não desenvolvem a fala, tem essa ampla variabilidade, né, essa grande diferença, como eu disse. Mas, Alan, eu quero pontuar um aspecto aqui que é muito importante para o autismo não verbal, e aí fica uma dica, né, para o pai dessa criança, para o autismo não verbal, é fundamental no âmbito terapêutico o trabalho com comunicação alternativa e ampliada. Isso felizmente tem chegado ao Brasil, os profissionais aqui no Brasil estão começando a conhecer esse tipo de suporte, né, ao autismo, comunicação alternativa e ampliada, principalmente a comunicação alternativa por meio de softwares de comunicação, de aplicativos, de tablets, aplicativos que podem ser usados em celulares e tablets. Essa comunicação alternativa, Alan, tem feito com que algumas crianças, algumas pessoas autistas não verbais consigam se comunicar pela escrita. Por exemplo, inicialmente ela aprende a pedir, tem uma figura de uma bola ali, e aí ela clica na figura da bola e ela começa a aprender a clicar na figura da bola, e o software, muitos deles, a maioria
A maioria desses softwares sonoriza o que a pessoa digitou ali, bola, e aí ela aprende a solicitar para o pai, para a mãe, né, a bola que ela quer brincar, ou um lanche, tem uma maçã ali, tem uma laranja, e ela aprende inicialmente a clicar ali e a solicitar o que ela deseja. Mas muitas dessas pessoas autistas não verbais têm aprendido, se alfabetizado por meio dessa comunicação alternativa, se alfabetizado e aprendido a se comunicar pela escrita, não pela fala, mas pela linguagem escrita. A gente tem exemplos de autistas americanos aí, né, estadunidenses, a M-Sequência, o Ido Kidar, que lançou um livro, inclusive, o Ido Kidar, de autistas não verbais, que são o Ido Kidar adolescente ainda, a M-Sequência é uma adulta já, autistas não verbais, mas que se comunicam de uma forma muito rica pela escrita, por meio da escrita. Então, é um grande caminho, assim, né? Uma grande oportunidade que a comunicação alternativa pode oferecer para os autistas não verbais. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: o que os familiares e os amigos de pessoas com autismo devem fazer para que a convivência não seja afetada por esse período longo e difícil? Porque, por exemplo, em um ano de pandemia, a convivência tem sido um dos pontos mais afetados, né? Um dos pontos mais comprometidos. A gente sabe, né, que os pais e os familiares, eles passam por diversos desafios, e eu gostaria muito aqui de poder saber, eu gostaria muito de poder saber isso, e até os ouvintes e internautas, né, especialmente aqueles pais e familiares que estão ouvindo esse programa, eles querem saber dessa pergunta. O que os familiares e amigos, qual seria uma solução para que essa convivência possa ser fortalecida? Tá. Ótima pergunta também, Alan. Não tem uma, obviamente, né, Alan? Como eu disse, uma resposta pronta, uma resposta única, né, para todas as pessoas autistas, para todos os familiares, para todos os casos. Mas vamos lá, dependendo né, a gente tem que observar a particularidade de cada criança, o momento de cada criança. Mas os vínculos familiares, obviamente, os vínculos afetivos com pessoas significativas, com pessoas próximas da criança, do adolescente, do adulto autista, esses vínculos afetivos são fundamentais para o desenvolvimento, né, da pessoa autista. Esses vínculos são fundamentais. Então, com certeza, quando há uma quebra nesse vínculo, né, nessas vivências afetivas, obviamente, isso impacta negativamente na experiência da pessoa autista, de todos nós, né, e da pessoa autista também. Tem o contraponto, que há um convívio, né, de uma forma geral, tem havido um convívio maior em casa, com os familiares, com o pai, com a mãe, tem esse fator positivo. Mas algumas dicas, assim, passeios ao ar livre, isso é muito importante, né? O lazer, assim, né? A pessoa autista, o familiar, né? Planejar ali, programar, né? Com o filho, programar o pai, o marido, a esposa, né? O pai e a mãe, programar para levar o filho, por exemplo, num parque, numa praça, numa praia, né? A gente mora em cidade litorânea aqui, uma praia, e passeios, obviamente, quando esses locais estão liberados, a circulação nesses locais está autorizada pelas autoridades governamentais, autoridades sanitárias. Obviamente, quando esse acesso está livre, né, está liberado. Então, passeios ao ar livre, isso é muito importante, porque esse lazer para a pessoa autista, para a criança autista, contato com a natureza, de uma forma geral, elas amam contato com a natureza, né? Isso faz muito bem às pessoas autistas de uma maneira geral. Então, esse passeio ao ar livre fica uma dica, já é uma dica importante, assim. E, obviamente, mantendo todas as medidas de cuidado. Se a pessoa autista, a criança, o adolescente, o adulto, utiliza máscara, sair com a máscara, preferencialmente com a máscara, se for possível, e usar álcool em gel, obviamente, e manter o distanciamento. Por exemplo, encontro com avós, né? Avós que a criança não via há muito tempo, que esse encontro, isso no momento melhor, assim, da pandemia, né, Alan? A gente está no momento agora de maior restrição, né, de maior contaminação, né? Então, obviamente, sempre em acordo, assim, com as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais, né? Mas o encontro com os avós, programar esse encontro ao ar livre, né? Numa praça, como eu disse, numa praia mesmo, quando for liberado, e mantendo o distanciamento, né? Tentando, obviamente, manter o distanciamento ali dos 2 metros, explicar para a pessoa autista, e ela vai entender, né? A grande maioria tem uma
a gente explicando com cuidado, com calma, assim, ela vai compreender, né? Explicar dessa de não poder abraçar, né? De não poder ficar perto, assim, de pessoas que não vivem na mesma casa, né? Ou aquelas pessoas que vivem na mesma casa, aí não, obviamente não tem problema a aproximação. Mas é isso, eu acho que uma das principais dicas fica esse lazer, Alan, ao ar livre, principalmente. E as terapias também sendo mantidas quando, em momentos, como a gente viveu no final do ano passado, um momento onde o número de casos estava diminuindo, né? A taxa de transmissibilidade do vírus estava diminuindo também, momentos, né, da criança poder frequentar, da pessoa poder frequentar algumas terapias, e aí o profissional tendo todo o cuidado também com a higienização da sala, com não aglomerar no consultório, né, não possibilitar o encontro, né, de um paciente com o outro dentro do consultório, preferencialmente dando um intervalo ali de 50 minutos. É o cenário ideal, né, mas né, um intervalo de 50 minutos entre uma consulta e outra, manter as terapias dentro do possível, assim. Se não for possível, num momento como esse, é um pouco mais difícil, o atendimento remoto ajuda muito, como eu disse, a orientação do profissional remotamente, né, por um ambiente virtual como esse nosso aqui, orientação de um profissional para o familiar, para o pai, para a mãe, para o cuidador, tem um efeito, e o cuidador aplicando em casa aquelas orientações tem um efeito bastante positivo também, com relação ao desenvolvimento da criança e a terapia, assim, né, os efeitos de terapia. Então são essas principais dicas, assim, o lazer e as terapias dentro do possível, assim. Vamos lá. Bom, Alan, o nosso tempo do Dialogando está acabando. Queria agradecer muito a você, professor. Foi uma grande experiência para nós, da nossa equipe. Tirou muitas dúvidas nossas. Então, assim, eu queria te agradecer no nome da nossa equipe. E a você, meus parabéns. Você merece muita coisa, assim, troca de informação, tá bom? Meus parabéns mesmo. Alan? E aqui Obrigado, pai. Eu quero aqui agradecer, né, ao espaço, a você pela disponibilidade, né, de responder as perguntas, né, da nossa equipe. Eu acho assim, o tema do Abril Azul é um tema assim que merece, né, ser falado, merece muita atenção. Então esse tema merece muito ser falado e não pode ser deixado para depois. Obrigado, professor Stefan, pela entrevista aqui no programa Espaço da Diferença e assim, os nossos aplausos para o nosso convidado de hoje. Eu que agradeço, Alan. Eu que agradeço. Bom, então vamos agora para o nosso quadro Boca Livre. Boca Livre! Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? E no quadro Boca Livre de hoje, nós temos bastante músicas. Bom, primeira música de hoje... O nome da música chama-se O Que É, em homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo. Essa música foi sugerida pela Rafaela e vocês poderão ouvir a partir de agora no programa Espaço de Diferença, em homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo. Vamos ouvir. Que não sofre por alguém. Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Bom, e para encerrar o programa, eu acredito que com chave de ouro, nós vamos para uma música, e eu sugeri, em homenagem a todos os pais, a todos os familiares, a todas as pessoas que têm autismo. Eu queria dedicar não só o programa, mas também eu queria dedicar essa música para todas as pessoas com autismo. A música Give a Little Love. Essa música é cantada... É do Zig Marley e The Melody Makers. Bom, então nós encerramos nosso programa de hoje. Agradecer a todos os nossos ouvintes e internautas da Revolução e do site. Alan, suas despedidas. Então, gente, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem com boas doses de entretenimento e informação na medida certa. Obrigado e um bom final de semana a todos. Se cuidem, fiquem em casa se for possível e até semana que vem, gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Tchau, gente.
E tchau, pessoal, até semana que vem. Fique em casa e use máscara. Não saiam com aglomeração, gente. É falando sério agora, hein? Tchau, pessoal, até semana que vem. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.